te apresentar o que eu chamo de looping infinito. Já te apresentei os assuntos infinitos, o método para criar assuntos cada vez mais, para conduzir esses assuntos também. E agora eu vou te apresentar o que eu gosto de chamar de looping e principalmente condução. O que é de fato um looping? Pensa que sempre que tu for mandar uma mensagem, tu precisa renovar o assunto. Como eu já comentei contigo, a pessoa vende 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Totalizando alguns minutos a ponto que ela fala, mano, que cara da hora, que cara divertido, que cara diferente. Ela se entrega. Esse looping nada mais são do que perguntas. Sempre que tu estiver conversando com alguém, seja na internet, no Instagram, no Facebook, precisa envolver perguntas. São essas perguntas que vão fazer a pessoa responder, que vão fazer a pessoa interagir cada vez mais contigo. Aqui no que eu vou te mostrar agora, cara, tu vai ver alguns prints em si, e esses prints, de fato, foram tiradas de aulas, foram tiradas, de certo modo, de conversas em si, onde tu nota que sempre no final eu coloco uma ou outra pergunta. Aqui como exemplo, a pessoa respondeu um story que eu tinha postado. Em cima já tinha uma mensagem dela que eu não tinha respondido. E aí eu vou lá e de fato respondo. Respondi uma mensagem que ela tinha mandado lá em cima. A gente estava falando sobre o quanto tempo ela demorava para terminar o curso que ela estava fazendo. Ela botou ali que demorava 2 anos e eu perguntei, período bom. Não, na verdade, eu tinha perguntado para ela quanto tempo que ela já estava nesse curso. Fazia 2 anos. E aí embaixo, a minha última pergunta é, falta quanto tempo para te terminar? Eu envolvo de novo a pessoa. Eu pergunto algo de novo. Pô, mas tu tá nesse curso há quanto tempo? Faz muito tempo? Eu tô há 2 anos. Período bom. Falta quanto tempo para te terminar? Eu renovo. Eu envolvo a pessoa de novo. Dificilmente, depois que tu fizer uma pergunta, a pessoa não vai te responder. Ela é meio que forçada a isso. Então, sempre tenta colocar uma pergunta quando tu for responder um story ou quando tu for interagir com uma pessoa pessoalmente. Qual o signo, o que a pessoa está bebendo, coisas que eventualmente a gente vai falar sobre abordagens depois, mas aqui, trazendo como exemplo. 1, 2 mensagens, uma pergunta. Uma mensagem, uma pergunta. Uma pergunta, mais uma mensagem. Tem que ter sempre essa quebra para conduzir cada vez mais. Essa outra menina aqui, a gente estava falando sobre a Lua. Teve um experimento há alguns anos que o pessoal da NASA, se eu não estou enganado, enviou uma cachorrinha para o espaço. De fato, um cachorro para o espaço. E infelizmente ela acabou não sobrevivendo. E aqui nesse comentário que eu tava conversando com a menina, eu perguntei se ela de fato iria para a Lua, fazendo um novo looping. Então ela manda essa série de mensagens para mim e embaixo eu pergunto, pô, tu iria para lá? Tu iria para a Lua? Caso um dia tu tivesse a oportunidade? Tu entende? A gente vem conversando, tá, mas espera aí, tu iria para lá, meu? O que tu acha? Pô, não sei se eu iria. Eu pergunto a opinião da pessoa, eu envolvo a pessoa mais uma vez. Então sempre vai ter uma renovação. Enviou uma mensagem, tenta sempre botar uma pergunta sobre aquele assunto junto. Aqui eu estava respondendo na caixinha de pergunta, falando sobre homens e mulheres namorarem, e aí a menina brinca comigo. Teoria da Branca de Neve. Eu não aguento um homem imagina 7, que eu tava falando sobre namoro, né? Então ela falou que, pô, eu não aguento namorar um cara, eu não aguento dar satisfação para uma pessoa só. Imagina dar satisfação para 7 pessoas. E aí eu vou lá e brinco. Porra, suportar um homem já é difícil, imagina 7. Acho que nesse caso é melhor namorar, né não? Ou ter 7 incomodando, dando chilique. Eu dou 2 opções para a pessoa e no final eu faço a pergunta de novo para envolver ela. Essa outra aqui, mesma coisa, eu tava falando com ela sobre praia. Ela tá falando que gostava de ver o mar, gostava de sentir o barulho das ondas batendo. Falou que queria, inclusive, estar na praia. Eu botei, verdade, faz mais sentido. Que a gente tava falando sobre uma banda também. Ela falou que era uma banda de rock. E eu falei assim, eu perguntei, pô, é de rap? Ela falou, não, é de rock. Eu falei, pô, verdade, faz mais sentido. E aí embaixo ela falou, que gostava de ver o som do mar às 5 da manhã, logo que, de certo modo, o sol nasce, né? E eu falei, pô, tu se amarra bastante em praia, né? Eu vi que tem bastante disso nos teus destaques por aí. Eu curto a full. Aqui é um assunto que a pessoa gosta. Ela vai falar comigo sobre isso. Se deixar, a gente vai ficar ali muito tempo falando. Experiências, histórias que ela já foi, as melhores praias que ela já foi, qual tinha água mais bonita, qual tinha a melhor areia para deitar. Se ela gosta de pegar marquinha, como eu já comentei com vocês, a gente vai esboçar o assunto praia até onde não pode mais. E aí, em um determinado momento, como eu também já comentei com vocês, a gente vai sair dessa conversa deixando um like ou simplesmente nem respondendo
ou até nem abrindo mesmo a conversa. Aqui, o último print em si, que é para demonstrar essa relação de looping. Eu estava conversando com a menina em si, ela tinha me respondido muito cedo, e aí eu brinquei, pô meu, tu acorda cedinho, né? E aí ela fala, eu acordo cedo por livre e espontânea pressão. E aí eu brinco embaixo, não te deixam descansar, mas tu acorda cedo pelo trabalho ou pelo estudo? Looping de novo. Eu volto ao assunto, pum, faço um comentário, uma pergunta. Sempre que tu for ver algumas conversas depois, né, que eu vou te mostrar algumas conversas minhas direto na prática, tu vai ver que eu gosto de enviar de 2 a 3 mensagens. Algumas vezes um pouco mais, dependendo de como a pessoa está respondendo. Gui, por que 2? Porque em uma mensagem eu faço uma pergunta. Na outra, eu coloco o que eu gosto de chamar de complemento. Pode ser um elogio, pode ser uma brincadeira, pode ser um contraste, pode ser um deboche. Eu coloco alguma coisa além daquilo, um comentário além daquilo. Então, nessa pergunta, aqui, vamos brincar, o que seria o complemento aqui? Não te deixam nem descansar, mas tu vai pelo trabalho ou pelo estudo? Aqui acaba sendo, de fato, também 2 conduções. Eu envolvo a pessoa a falar, tipo assim, tá, mas tu não dorme, cara? Não te deixam descansar? Como assim, mano? A pessoa pode falar pra mim que ela não descansa porque ela treina, porque ela malha muito, ela fica cansada. A pessoa vai abrir o assunto pra mim. Quando tu faz a pergunta, a pessoa te responde, ela te entrega as informações. É com essas informações, baseado nesses detalhes, que cada vez mais tu vai mais longe. Então aqui, quando ela brinca, né, que ela acorda cedo por livre e espontânea pressão, tu pode brincar com essa relação da escola. Pô, a escola é muito longe para ela ter que acordar tipo cedo desse jeito, entende? E daqui a pouco as matérias também, que eventualmente ela gosta na escola, as matérias que ela não gosta. É esse tipo de coisa que vai fazer o assunto abrir. Afinal, aqui a gente está falando de escola, estudo, faculdade. E aí lá dentro tem as matérias favoritas, tem as matérias que não são boas. E é sobre isso em si que a gente vai acabar desenvolvendo esse assunto depois. Então, looping e condução nada mais é do que perguntar algo para a pessoa e levar a pessoa de A até B toda vez que ela responder A, B, B, C, D, E. Para o assunto estar sempre sendo renovado, porque cada vez que ele é renovado, a pessoa permanece naquela conversa, porque de certo modo tu quebrou o padrão. E é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula.